Fala galera, beleza? Aqui para mais um vídeo de apresentação de produto. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os recursos do som Pioneer MVH X7000BR. É um aparelho mais top hoje da Pioneer da linha de 1 DIN. Então vou mostrar para vocês aí todos os recursos que esse aparelho tem. É um aparelho muito completo, um aparelho muito bom. E eu vou mostrar para vocês aí. No vídeo anterior eu mostrei a instalação desse aparelho neste carro. E nesse vídeo agora eu vou apresentar para vocês os recursos que esse aparelho possui. Então, vão seguindo aí. Então aqui pessoal, é só para mostrar para vocês, o aparelho está ligado no poste-chave do carro, né, conforme aquela fiação dos fios amarelo e vermelhos, os quais eu mostrei no vídeo anterior de instalação. E no caso que ele está com o processo original do carro. Então vou virar a ignição do carro e o aparelho ele vai ligar. Ele também permite, no caso que é a função que ele está neste momento, ele permite, utilizando o botão Screen, que tem a subfunção Off, ele permite vocês também desligarem o aparelho. Então basta pressionar o botão Screen e segurar que ele vai utilizar a subfunção, que no caso aqui é o Off. Apertando o botão uma vez, ele já vai ligar e vai entrar na última função que foi deixado no aparelho. No caso aqui ele está reproduzindo o pendrive. Nesse caso eu vou mostrar todos os recursos voltados com a utilização do pendrive, mas esse aparelho também ele possui recursos de Bluetooth, também possui recursos de utilizar o app da própria Pioneer no celular, de forma que ele integra algumas funções de Spotify e outras funções junto com o aparelho. Essa função mais avançada eu não vou estar mostrando nesse vídeo, mas ela é acessada por meio deste botão. Então pressionando esse botão, ele vai fazer a conexão com o app, que tem que estar instalado no smartphone, e aí ele faz a configuração toda via Bluetooth. Para poder mudar as funções do aparelho, aí é só apertar o botão Screen. Conforme for apertando, as funções vão aparecendo aqui no display. Então tem a função de auxiliar, todas as funções estão ligadas. O Bluetooth áudio, o rádio, o app Bluetooth, que foi o que eu mostrei para vocês que pode também acionar por meio deste botão. E também a função USB, que é a que está sendo reproduzida aqui neste momento. Para entrar no menu do aparelho, basta pressionar o botão do volume. Então esse círculo aqui é o botão do volume, né, que vocês podem aumentar ou diminuir o volume. Não vou aumentar o volume para não ter direitos autorais no vídeo, mas aqui é o botão de volume. No pendrive ele funciona a função Mix Tracks, que é aquela função que algumas coisas elas podem ser configuradas, que ela faz uma animação com a tela e também alguns outros recursos que podem ser acessados também. Nós temos aqui o botão de voltar. E também tem e esse mesmo botão ele tem segunda função de ligar o dimmer, que é pressionando e segurando, ele liga o dimmer, pressionando e segurando, ele vai desligar o dimmer. O dimmer é para os carros, no caso esse veículo aqui não possui, então não vai ter como mostrar, mas é para os carros que tem o fio de alimentação da iluminação do carro. Para quê? No momento que você liga o farol do carro, ele reduz um pouco o brilho da tela. Porque o som entende que o carro está com o farol ligado, então ele diminui um pouco a intensidade para não incomodar tanto o pessoal que está dentro do carro. No caso, como esse carro não possui esse fio, então essa função ela não vai funcionar. Na função USB, também na função de Bluetooth, na função de estiver reproduzindo áudio, né, que não seja necessariamente a rádio, vocês vão poder utilizar a função Key Track, que ele vai avançar e voltar a música. E se estiver na função de rádio, pressionando ele vai avançar para uma rádio para outra. Aqui o botão para poder atender a ligação e também para poder entrar no menu do telefone, que aí vocês vão poder utilizar a agenda telefônica e dentre outras coisas. Esses botões têm dupla função, que na rádio de 1 a 6 vocês podem memorizar a rádio que vocês vão utilizar. E também para cada um desses botões tem uma função dupla, que no caso aqui o botão 1 é para poder subir a pasta para a pasta anterior. O botão 2 ele vai descer a pasta. Então no caso aqui, por exemplo, apertei o botão aqui, ele vai para outra pasta, apertei o botão de cima, ele volta para a pasta anterior. O botão 3 é do Sound Retrieve, que serve para poder melhorar a qualidade do áudio. Ele tem dois níveis, tem o Off, nível 1 e nível 2. Então vocês vão escolher de acordo com o gosto de vocês, que algumas gravações de áudio no pendrive acaba ficando com a qualidade um pouco inferior. E esse recurso tenta melhorar essa qualidade, não faz milagre, mas ele acaba melhorando um pouco. O botão 4 ele é conjugado com a função de pause e play, então eu posso pausar aqui a música reproduzindo, aí serve para o Bluetooth e para o pendrive também. Play.
O 5 é o botão de aleatório, então para ligar e desligar a função de aleatório, né, para ele poder, dentro da pasta que ele está reproduzindo aqui, se ele vai reproduzir as músicas na ordem que está gravada ou de forma aleatória. E aqui é a opção de repetir. Então se eu apertar uma vez, ele vai ficar repetindo a mesma música o tempo todo. Se eu apertar mais uma vez, ele vai reproduzir todas as músicas dentro da pasta e não vai sair dessa pasta. E mais uma vez ele vai repetir tudo, ele vai reproduzir todas as músicas contidas no pendrive. Quando chegar na última, ele volta para a primeira música, independente as pastas. Tá? Então essas são as funções que nós temos. Aqui a conexão com o pendrive, né? Tem uma portinha que pode ser fechada. Também tem a entrada P2 aqui também, para a entrada auxiliar do áudio. Né? Então pode conectar um celular, por exemplo, mais antigo ou algum equipamento de áudio que tem a saída P2. É só ligar o cabo e conectar aqui que vai funcionar também normalmente. Tá? Então essas são as funções que nós temos aqui por fora do aparelho. Só para finalizar, nós temos aqui um botão que fica bem escondido aqui, que é o botão de display, que ele também tem dupla função. Na primeira função dele, ele vai mudar as informações que estão sendo reproduzidas aqui. Ó, cada vez que eu apertar, ele vai mudando, ó, a informação do arquivo, tempo decorrido da música, mostra o relógio, o analisador de espectro, né, que é uma animação que ele acaba exibindo quando a música está tocando. E aqui a informação da faixa, que normalmente é o padrão, né, que é o nome da música que está sendo reproduzida. Se eu apertar e segurar, ele vai desligar o display. Então ele vai desligar todo o display, no caso se estiver viajando à noite, a luz estiver incomodando algo do tipo, pode usar dessa forma. E para ligar novamente, aperta o botão display, fica segurando até ele ligar. Agora ele vai ficar ligado direto, seguindo normal. Então tem a dupla função nesse botão também, tá? E nesse botão aqui do aplicativo, ele também tem dupla função de lista, que se apertar ele e segurar, ele vai para a lista das pastas que nós temos aqui no aparelho para poder fazer a pesquisa, tá? Então ele tem essa dupla função também. O botão de mix, que eu acabei não passando, deixa eu voltar aqui. O botão de mix também tem dupla função, onde ao apertar ele vai acionar a função do bass, né, do reforço de graves. Então se eu apertar, desliga o reforço de graves. Se eu apertar novamente e segurar, ele vai ligar o reforço de graves. Agora nós vamos entrar nas funções que temos dentro do menu. Então pessoal, nós vamos agora visitar o menu do aparelho. É um aparelho muito completo, tem várias funções, então nós vamos ver todas elas agora. Então para entrar no menu é só apertar o botão do volume no meio. Ele vai entrar no menu, tem várias opções, vamos visitar uma por uma. A primeira opção aqui nós vamos ver é a opção de áudio. Então dentro do menu de áudio, pressionando novamente o botão, nós vamos ter a opção do subwoofer. Essa opção ela é para ligar ou desligar as saídas traseiras do aparelho para subwoofer. Esse aparelho ele possui 6 canais de RCA, né? Tem os 2 frontais, os 2 traseiros e mais 2 dedicados para subwoofer. E aqui nós podemos ligar ou desligar a função. Então, para desligar a função é só pressionar novamente o meio, ele vai desligar a função. E aí nós não vamos ter uma subfunção aqui, ó, de subwoofer. Se eu ligo o subwoofer, se eu rodar aqui o menu, eu vou ter as opções que eu posso colocar o subwoofer normal ou eu posso colocar ele invertido, né? Isso aqui é muito útil de acordo com a ligação dos alto-falantes, dos demais alto-falantes do carro, para que ele trabalhe em conjunto com os alto-falantes. Então se os alto-falantes também estiverem ligados de forma invertida, ou seja, o fio positivo no negativo do alto-falante, aí para não ter uma forma de anular o áudio, ou seja, o subwoofer não começar a bater para anular o áudio, aí tem que inverter aqui também, tá? Se a ligação for a padrão, então é só deixar aqui ele como normal, que vai funcionar bem bacana. Vocês conseguem consultar mais informações sobre isso aí na internet, tem mais dados, mas basicamente é isso. Se você colocar para funcionar o contrário, ele vai acabar anulando o sinal de áudio dos alto-falantes, vai ficar ruim o som. A outra função que nós temos é o nível de alto-falante, então vamos entrar aqui nesse menu. E aqui nele você pode regular as saídas por canais para poder aumentar a qualidade do áudio. A qualidade não, a potência do áudio. Nesse caso aqui eu coloquei a configuração de mais 10, porque como o subwoofer é mais potente, mesmo colocando o ganho mais baixo, acabou que a saída do áudio dos alto-falantes dianteiros não ficou tão boa, então tão potente. Então eu fiz um ganho aqui de 10, de mais 10, né? Então vocês conseguem vir aqui, tá piscando aqui, consegue alterar qual vai ser o alto-falante, ó, frontal esquerdo, agora frontal direito, traseiro esquerdo, traseiro direito. Esses dois aqui eu coloquei menos 24 porque não temos alto-falantes atrás, tá? Então eu coloquei para ele não ficar dando saída lá. E o subwoofer está no menos 10. Então,
Se eu quiser mexer na função, é só apertar mais uma vez, ele vai para a função e aqui eu vou girando para aumentar ou diminuir a opção, tá? E aqui eu vou no voltar e ele vai voltar para o menu anterior. Então, que o menu de nível de alto-falantes, então é basicamente para isso, para você conseguir aumentar o ganho de cada alto-falante. Então, se você sentir que tem algum alto-falante que está com ganho ou mais ou menos, aqui é possível regular esse ganho. Nós temos aqui a função de crossover. Crossover é um filtro que nós temos, né, para poder equalizar melhor o áudio, para poder não deixar, por exemplo, graves para os alto-falantes, para não distorcer o som. Então, nós temos aqui a opção frontal, traseiro, e sempre tiver essa setinha aqui é porque tem um menu interno aqui. Então, eu aperto mais uma vez. Então, ele tem o corte de frequência. Então, aqui o corte de alta frequência, então ele está cortando aqui em 250 Hz a menos 12. Então, aqui a gente pode escolher a opção de desligar o corte de frequência dos alto-falantes dianteiros, ou posso deixar ligado. E aqui eu coloco qual que é a frequência que eu quero cortar, a partir de qual frequência. Então, frequências menores do que 250, ele não vai deixar passar para os alto-falantes. Então aqui tem a configuração que você pode colocar para ele poder dar mais grave, né? Quanto mais baixo for aqui, mais grave vai para os alto-falantes dianteiros. E aqui, quanto mais alto, ele vai cortar nessa frequência de 250 Hz e não vai deixar aí som grave para os alto-falantes para não distorcer o som. E aqui o tanto que você vai querer cortar dessa frequência, né? Então o que nós temos aqui, as opções que ela vai de 6 até 24. Então no caso aqui vou deixar em 12. Então aqui a gente consegue definir qual que é o corte da oitava em relação ao corte de frequência, tá? Então, no caso o padrão que vem com 12 já é o suficiente para não deixar os graves vir para os alto-falantes. Então, vou apertar o botão de voltar, ele volta ao menu anterior, e o bacana desse aparelho é que eu consigo cortar as frequências, por exemplo, dos alto-falantes dianteiro e do traseiro não cortar. No caso, esse carro não tem os alto-falantes traseiros, mas, por exemplo, vamos supor que vocês compraram esse som e os alto-falantes traseiros do tampão, por exemplo, são os alto-falantes 6x9, bem potente, por exemplo. Então, nesse caso, vocês podem deixar o traseiro sem o corte de frequência, ou seja, ele dando grave, e os alto-falantes dianteiros, que são os das portas, que normalmente são os alto-falantes mais fracos, com corte de frequência. Então, aqui você pode habilitar o corte de frequência, né? No caso, que está desligado, porque não tem os alto-falantes, mas também tem essa situação que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, o corte de frequência do traseiro é a mesma coisa. E aqui nós temos também o corte de frequência do subwoofer, que é a mesma coisa, é o corte de baixa frequência, né? Então ele vai cortar disso para baixo. Então a gente pode ter a opção aqui, deixa eu voltar aqui para a opção anterior. Então aqui a gente pode desligar o corte, ou seja, o subwoofer vai receber toda a faixa de frequência do som. Então vai receber som agudo, som médio, o que não é bom para o subwoofer, que a qualidade do áudio fica pior. Então nós ligamos aqui a opção do corte de frequência baixa, né, do low. E aqui nós vamos definir qual que é o corte, a partir de qual corte que ele vai ter. Então, no caso aqui, é o inverso, né? A gente vai colocar aqui a partir de qual corte que ele vai ter. Então, a partir de 200 Hz, ele vai cortar a frequência, ele vai cortar disso para baixo. Então, ele não vai deixar frequências agudas, né, médias e agudas chegarem dentro do subwoofer. E aqui é quanto do corte vai ser efetuado. Isso varia de som para som, tá? Vocês têm que instalar o aparelho, configurar os alto-falantes e vir testando para ver qual a melhor qualidade do som, mas sabendo para que serve cada recurso vai facilitar aí para vocês fazerem a configuração do som do carro de vocês. Voltar para o menu anterior. Então aqui dentro dessa função nós já passamos por todas as subfunções. Vamos voltar aqui, então esse é o recurso de crossover que tem no carro, né, de corte de alta e corte de baixa. Aqui nós temos a opção de posição, que é aquela opção basicamente de que para a gente poder definir aqui, ó, qual que é a posição que a gente quer que saia, né, o áudio. Se a gente quer frontal esquerdo, frontal direito, ou frontal, todos, desligado. Então, desligado, o som vai sair em tudo. Se a gente colocar só frontal esquerdo, vai sair só no alto-falante do motorista dianteiro. Frontal direito vai sair só no alto-falante do passageiro dianteiro. Só frontal vai sair nos dois alto-falantes dianteiros. E todos, ele vai passar a sair o áudio em todos os alto-falantes. E off, ele desliga esse recurso, tá? Então, no caso, eu vou deixar ele em off. Então, recurso de posição. Recurso de salvar a configuração é um recurso muito útil, porque se vocês, por exemplo, fizerem a configuração toda e não salvar, ela vai funcionar normal, mas se desligar a bateria do carro, ela vai perder todas as configurações que vocês fizeram. Se você salvar a configuração, ele vai salvar na memória interna do aparelho, e mesmo que você desligue a bateria do carro, ele vai continuar com
memória essas informações todas que vocês configuraram salvas do aparelho, sem necessidade de ter que reprogramar. Isso aqui é muito útil, que os aparelhos antigos da Pioneer, ele não tinha essa função, e esse aparelho aqui ele tem. E como eu demorei um pouco, ele saiu ali do menu. Vamos voltar lá de novo, para aquele último menu que nós falamos aqui, que é salvar a configuração. Então aqui é carregar a configuração, caso vocês mexam. Salvou a configuração, estou testando aqui, mas não ficou bom, não quero voltar para a configuração anterior. Aí é só vir na opção de carregar a configuração, ele carrega a última configuração que foi salva. Isso aqui é muito útil para quando vocês estiverem fazendo testes, né, de configuração, salva o que ficou melhor, faz os testes, não ficou bom, pode carregar a configuração anterior. Então aqui a gente tem a configuração do bus, Dynamic Bus, do aparelho. Então aqui vai ser a potência que ele vai aumentar as frequências graves, no caso aqui está embaixo, que no caso para esse conjunto aqui do carro foi a melhor opção. Então tem a opção de baixo, tem a opção de alto e desligado. Então, em baixo ele vai aumentar um pouco os graves, em alto ele vai aumentar bastante os sons graves e desligado ele não vai ter nenhum reforço de grave, tá? Então, deixar aqui na função que estava anterior. Voltar aqui, a opção do Loudness. Então a gente também tem a outra função. Então, além da gente ter a opção do Dynamic Bus, a gente tem o Loudness também. É um aparelho que consegue reforçar bastante os graves do som do carro. Então esse aqui no Loudness a gente vai conseguir aumentar as frequências, né, baixas, médias e altas, ou desligar o Loudness, né? Então aqui a gente tem essas opções aqui também de aumentar os sons graves. Aqui nós temos a função de SLA. O SLA é só para a gente poder definir aqui um ganho de áudio. Por exemplo, às vezes a rádio está mais baixa do que o som do pendrive. Então aqui a gente consegue ou diminuir um deles ou aumentar o da frequência que a gente está. Então se eu estiver na rádio, que é a principal, e eu mudar para o Bluetooth, e o Bluetooth o som ficar muito alto, está muito discrepante, para não dar aquele impacto, né, quando muda de função, aí vocês podem vir aqui e vir corrigindo o som para que ele possa ficar, todas as funções do aparelho fiquem equalizadas, tá? Então essa função aqui de SLA serve para isso. Então além da função SLA, nós temos a função... Deixa eu lembrar para que serve essa função aqui. Essa função aqui é a S-Retrieve, que ela serve para poder melhorar a qualidade do áudio do pendrive quando a música não tem uma qualidade muito boa. Então ela tem a função tanto aqui por fora quanto aqui por dentro do áudio, tá? Aqui a gente tem um menu de equalização. Então tem o equalizador, as equalizações já pré-definidas. Então a gente tem a Pro, essa aqui é a do usuário, já vou abrir. O Flat, que é a curva toda reta. O Pop Rock, eletrônica, samba, forró, sertanejo, jazz e o Pro. No caso está configurado como Pro, mas tem uma opçãozinha aqui de Custom, que no caso vocês vão ter nas frequências, ó. Então na frequência de 50 Hz, que é uma frequência bem baixa, de grave. Quanto que vai ter de ganho? Aí vocês podem vir aqui configurar o ganho. Então para cada frequência, vocês podem aumentar ou diminuir o ganho, né? Então, por exemplo, na frequência grave, eu quero aumentar, mas na frequência lá de voz, então aqui, ó, tem 50, 80 Hz, 125, ó. Então ele tem, é bem detalhado, ele tem bastante faixa configurável aqui de áudio. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, nas frequências médias aqui, se eu quiser tirar um pouco o áudio médio, não posso vir aqui tirar. Então no Custom te permite fazer uma equalização fina, né, até chegar na frequência audível ali do som. Vou chegar aqui no limite dele aqui, ó. Acho que eu já passei aqui, ó, kHz, 5 kHz. Então aqui, ó, o limite aqui, ó, 12.5 kHz. Então 12.500 kHz é a frequência máxima que pode ser configurada, que já é o som bem agudo. Então essa aqui é a última que nós temos aqui para configurar no Custom. Então vou voltar aqui para o Pro, voltar para o menu anterior de equalização. Aqui é o feeder, né? Todo som tem, que é para a gente poder definir a posição do áudio, como é que vai sair ali, né? Então tem a opção central, frontal, que é sair para trás ou para frente, né? Então tem a função aqui do feeder. Tem a função do balance, que é já canal esquerdo e direito, né? Então tem centro, direito, centro e esquerdo. Então isso aqui é para você equalizar o som de forma lateral no carro. E aqui nós voltamos para a função do subwoofer, que foi a primeira função que nós passamos aqui no menu de áudio. Então vamos voltar para o menu principal para ir para a próxima função. Então na próxima função nós vamos ter aqui a parte de iluminação. Então vamos entrar no menu de iluminação. Então nós temos aqui, ele tem a opção de alterar as cores do aparelho, né? Então a gente tem a primeira opção que é de cor. Então na cor a gente tem a opção de ambos, teclas ou display. Então ele pode
ter uma cor no display e uma outra cor nas teclas. Então o aparelho permite essa combinação de cores. Então no caso aqui eu vou escolher a opção de ambos só para passar pelas cores para mostrar para vocês. Então a gente tem, sempre que tiver essa setinha aqui, tem um outro menu para dentro. Então aqui a opção de scan é aquela opção que ele fica alternando as cores, né? Tem a opção aqui branco, vermelho, âmbar, laranja, amarelo, o verde puro, verde, turquesa, azul claro, azul, roxo, rosa e volta para o scan. Então vocês têm essa opção que pode ser feita de forma geral, ou vocês podem fazer, por exemplo, assim, ó, vou colocar aqui as teclas, vai ter uma outra cor, então você consegue fazer esse tipo de combinação aqui, ó, de cores com o aparelho. Então são várias combinações de cores que são possíveis aqui. Então vou voltar lá para a cor que estava antes, que era turquesa, e vamos voltar aqui para colocar ambos aqui, colocar todos como turquesa, que combina mais com a iluminação do carro. Então essa aqui é a parte de iluminação, vamos voltar para o menu anterior. Então de cor nós temos isso. O ajuste do dimer, no caso nesse carro não vai ter essa função, mas aí nós vamos ter aqui o que? A sincronia, né, de iluminação, sincronia com relógio. Esse com relógio, se eu não me engano, nesse carro daí para funcionar, porque se ficar num determinado horário, ele pode já ficar mais escuro um pouco. E tem a opção manual, que é para você mesmo poder diminuir a intensidade de luz dele de forma manual. Então essa opção aqui de sincronizar com iluminação depende do fio. E essa aqui do relógio, ele tem a opção ali que vocês podem abrir e vocês podem definir aqui, ó, o início do horário da iluminação. Então tá aqui, ó, 6 da tarde, que é o início dele, 6 horas. E vai parar às 6 horas da manhã. Lá tava o P, né? Não sei se vocês repararam, tinha um Pzinho ali, que é o pós-manhã. Então 6 horas da tarde. Então dessa forma aqui vai acontecer o quê? Ele, quando ele chegar às 6 horas da tarde, de forma automática, ele já diminui a intensidade do som. É uma opção que também tem, no caso de carro igual a esse, que não tem a opção do fio, aí pode deixar com essa opção aqui, que é bem interessante também. Então nós temos aqui, voltar para a opção anterior, então no ajuste de dimmer a gente tem essa função. Nós temos a opção do brilho, então o brilho das teclas não é independente, ó, então o brilho das teclas a gente pode entrar e pode regular aqui a intensidade do brilho entre 7 e 10 para as teclas. E a gente pode também, no display, a gente também tem a intensidade aqui, ó, pode aumentar ou diminuir de 7 a 10 o nível de intensidade. A cor do telefone é para poder escolher quando o telefone tocar o que ele vai fazer, né? No caso que está flashing, aí tem essa função aqui de flash FX, que ele fica todo colorido. Então aqui vai do gosto, né? Tem várias opções aqui para ele poder apresentar, de forma que quando você receber uma ligação, ele vai apresentar essa iluminação para facilitar você saberem que está chamando, né? Então no caso aqui, a função escolhida aqui foi a flash. Aí nós temos que o efeito de iluminação, se ele vai ter esse controle de efeito ou não. Então só tem a função de on e off. E voltamos para a opção de cor. Então as funções de iluminação que nós temos nesse aparelho são essas. Então vamos para o próximo menu. Esse aqui é os recursos. Então nós passamos aqui por iluminação, agora nós vamos ver esse sistema. Tem algumas funções no sistema que eu não cheguei a usar, então não vou saber explicar para vocês, como por exemplo essa autopia aqui, que tem função on e off, tá? Eu não cheguei a utilizar essa função no aparelho. Aqui nós vamos ter opções para poder desligar as opções, né, de áudio, igual por exemplo auxiliar. Eu não quero que quando ficar apertando aqui o screen, para ele passando pelas funções, ele entre na opção de áudio que eu não vou usar o auxiliar. Então eu posso vir aqui e colocar ele como desligado, aí não passa. Se eu não vou usar, não tem necessidade de apresentar. Aí tem se ele vai trabalhar com Bluetooth de áudio, se ele vai ter a função de Spotify. No caso aqui, vou desligar também, porque no caso que não usa. Se ele vai trabalhar com o modo Eco, que é o modo de economia de energia do aparelho, tem função on e off. Para limpar os registros do aparelho, que foram sincronizados com o aparelho, aí tem a função de limpar. Eu não vou usar essa função, para não desincronizar. Aqui tem a parte dos controles do aplicativo. Como eu falei para vocês, a gente não configurou nesse aparelho o aplicativo da Pioneer no celular, mas aqui você tem algumas configurações do que vai ser possível de fazer com esse controle do aplicativo. Aqui nós temos a função de MTP do USB, se vai ser ligado ou desligado.
Se o controle do aplicativo vai ser automático, né? Vai ser on ou off. Então, também tem a parte do controle do aplicativo. Se o USB vai ser automático ou não, tipo assim, se enfiou o pendrive, se ele já vai reconhecer ou não, aí tem a função ali on-off. O idioma, pode mudar de português para outras línguas que tem aqui. No caso que eu tenho português, inglês, só tem duas também. Achei que tinha mais. Então são duas línguas. E aqui a função para ajustar o relógio, né? Se vai ser de 12 horas ou se vai ser aquele padrão de 24 horas. Né? No caso do 12 horas, ele vai colocar o P lá, que é pós-manhã. Então, depende do gosto, né? Então, se vocês preferirem o padrão americano, aí pode usar 12 horas ou o padrão brasileiro, que é 24 horas. Tá? Então, no caso que está 12 horas. E também tem a função também de, se eu apertar aqui, ele vai vir para a opção de ajustar o relógio, né? De configurar as horas aqui, no caso já está certinho, não preciso mexer. Então aqui tem ajuste de rolagem, como é que ele vai rolar quando estiver passando a música, mas como é que ele vai rolar, se vai rolar uma vez, se vai rolar em loop ou off, né? Funçãozinha de rolagem do aplicativo. Se ele vai ter ou não esse tom de bip, cada vez que eu aperto ele está dando esse bip, aí você pode desligar isso se preferir, eu prefiro com o bip ligado, né? Quais as informações do display, né, que ele vai ter, então na USB vai ter a fonte, né, analisador de espectro, ou se vai ser desligado, então pode escolher aqui o que ele vai apresentar lá, tá vendo? Você vai ter o relógio e tudo. Então aqui qual que é a opção que ele vai apresentar quando vocês estiverem lá na informação do display, qual vai ser a principal. Mas pode ser alterado com você para vocês apertando esse botão aqui também. E voltou para a primeira opção do sistema. Então vamos voltar aqui. Eu acho que a gente já acabou. Não, tem a função de Mix Tracks. Já vou passar aqui na sequência para vocês, que tem as funções que eu expliquei para vocês. Então tem aqui a função de reprodução curta, que no caso você pode definir para ele, em vez dele tocar toda a música, vocês podem definir que igual que está 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Vocês podem definir para ele poder tocar 1 minuto só da música e já passar para a próxima. É um recurso que tem no aparelho, né? Para essa função de Mix Tracks. A área que pisca, então vocês podem definir uma área que vai ficar piscando conforme vai reproduzindo a música, né? Para ficar mais animado. Dentro do carro, né, para ficar mais feliz, mas normalmente esse tipo de função que eu não curto muito não. Então tem as opções aqui de qual área vai ficar piscando, né, se vai ser os dois, se vai ser só o display ou só a tecla. Então nós temos aqui a opção do tipo flash, né, o tipo que ele vai ficar piscando também, que pode ser alterado pelo botão do mix aqui também, que vai apertando, ele vai mudando essa função, mas já pode definir qual vai ser a que vocês vão desejar. Esse aqui é efeito, acho que é efeito discoteca, se eu não me engano, que ele vai mixar a música conforme vai passando de uma música para outra, se eu não me engano é essa função que tem, que já tinha nos outros aparelhos, com a opção de on e off. Efeito de corte, né, on e off, e a reprodução curta. Então vou voltar para o menu anterior. Aqui nós temos as funções do microfone do aparelho, se o microfone vai estar ligado ou desligado, o controle vocal, se vai ter, ele tem funções vocal, se vai estar ligado ou não. Então aqui dentro só temos essas duas opções dentro do menu de microfone, e aqui nós voltamos para o menu de áudio. Então aqui pessoal, então esses são os recursos que nós temos aqui no aparelho da Pioneer, o X7000BR. É um aparelho mais completo, como eu falei para vocês, da linha de 1 DIN, excelente aparelho, principalmente para quem gosta de áudio com qualidade, que vai montar um som melhor no carro, né? E principalmente para quando só tem a possibilidade de 1 DIN, esse aparelho é o melhor da linha da Pioneer, e eu acredito que seja o melhor aparelho que nós temos hoje no mercado nacional também para 1 DIN. Ele não fica a desejar para nenhum dos outros aparelhos antigos da Pioneer. Obviamente, se ele tivesse aquele tipo de display, né, de pixels, talvez ele um display um pouco maior, talvez seria melhor, né, igual alguns aparelhos antigos que tinham, mas mesmo assim ele não deixa nada a desejar em questão de recursos. Beleza? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida a respeito de algum dos recursos aqui, alguns inclusive que acho que teve uns 2 ou 3 aí que eu não utilizei, e aí vocês tiverem interesse em saber o que é só mandar aí nos comentários, que aí eu dou uma pesquisadinha e respondo para vocês sem problema algum, mas os recursos que eu passei aqui para vocês são os que vocês vão mais precisar e que vocês realmente vão utilizar aí no dia a dia para poder configurar o aparelho de vocês. Vários desses recursos vocês encontram em outros aparelhos da Pioneer e também em outros aparelhos de outras marcas também, às vezes com outra nomenclatura ou algo mais parecido. Então acaba que esse vídeo também serve para configurar qualquer aparelho de som de carro, seja de 1 DIN, seja de 2 DIN, seja uma multimídia, o que seja. Os recursos são bem parecidos entre eles. Beleza? Então se gostou do vídeo, deixa o joinha, ajuda bastante, compartilha o vídeo com os amigos
Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço, até a próxima. Tchau!